Olá, olá, olá. Olá! Pam, 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 pam. Yeah. Pois, Ahm, cá estamos. Cá estamos. Cansados. Continuamos cansados. Continuamos cansados, sim, este fim de semana não foi tão reparador como eu queria. Sim, opá, nós precisamos de um boost de energia. Se calhar para a semana é que nós vamos estar super energéticos. Temos que ver. Eu acho que sim, porque para a semana vai ser Rick and Morty, Oh my god, yes. que vai começar a 4ª temporada e nós estamos muito entusiasmados com isso. Yes! Vamos ter um convidado. Sim, Ahm, convidado especial que ainda não esteve no programa. é verdade, alguém que ainda nunca esteve no programa. Portanto, isto é um teasinho. Sim. Ui, agora estamos a fazer teasers. Teasers. A little tease. Mas, sem mais demoras, vamos já para o nosso segmento preferido desta semana e de todas as semanas. Sempre. Sara, o que é que tu andaste a ver? Olha, eu estive a ver alguns episódios de Explained na Netflix. Ok. E é a série de episódios Explained sobre The Mind. É narrado pela Emma Stone. Ok. E os episódios que eu vi até agora são ansiedade, sonhos, memória, meditação. Não sei se me estou a esquecer de algum. Acho que foram estes. Opa, e eu acho que são episódiozinhos documentais muito, muito acessíveis. Nunca há assim nada de muito super, hiper complexo a ser explicado. Sim. Quer dizer, os tópicos são complexos, mas é-nos apresentado de uma maneira muito, muito simples e de certa maneira básica, porque são só 20 minutos cada episódio, mas são episódios muito giros. Yeah, eu só vi um ou dois contigo. Acho que vi um bocadinho. O da meditação vi todo. Sim. E Pá, o nosso gato está a fazer barulho. Dê-me só um segundo. Continua a falar. não, eu gostei muito do episódio da meditação, porque eu que sou um cético dos chatos, e tenho sempre muita resistência a tudo que não seja, a tudo que soe minimamente a metafísico. Sim. Eu acho que eles conseguem dar uma perspectiva científica da meditação muito, muito convincente, muito Sim. sólida, muito bem fundamentada e Meu Deus, o nosso gato. fiquei bem impressionado. Bobby! Bobby! Está-nos a estragar a casa toda. Como sempre. Eu concordo contigo em relação ao episódio da meditação. Eu acho que esse foi o episódio mais mind-blowing. Ok. Até agora. Porque, por exemplo, o da ansiedade, como eu pessoalmente é um tópico que eu investigo bastante, e falamos muito sobre o assunto. Por causa disso, eu sinto que já sabia a maior parte da informação que foi partilhada nesse episódio. Ok. However, com o da meditação, foi mesmo muito, muito mind-blowing para mim. Eu gostei muito da maneira como eles explicaram os fundamentos da meditação. E como a meditação faz com que o teu cérebro ainda continua super, super ativo enquanto estás a meditar e, de certa maneira, consegues entardecer o envelhecimento do teu cérebro dessa maneira. Não sei se isso é absolutamente verdade ou não, mas... Não sei, nunca li isso. Mas eles mencionam isso no episódio. Sim. E isso é muito exciting. Sim. E fez-me pensar, tipo, eu quero ser um super-humano e manter uma mente muito saudável. Vais transcender o teu plano físico Exato. e E eu... vais tornar um ser de energia pura. Exatamente. É isso que eu quero. Vou-me juntar ao Bobby como um ser metafísico. O nosso gato é um ser metafísico. Sim. E já transcendeu a realidade, portanto... Exatamente. Yeah.
É por isso que ele gosta tanto de sofás. Yeah. Ahm, Mas sim, vejam Explained the Mind na Netflix, porque podem aprender algumas coisas que não sabiam. sim. Yeah. E é muito rápido, vê-se muito bem. São episódios curtinhos de 20 minutos. Eu tenho visto no trabalho. Yeah. Like, é ótimo. E tu? Diz-me coisas. Nós começámos a ver. Este não é um filme. Não é um filme que eu habitualmente escolheria ver. De todo, De todo. eu teria dito não. Mas estávamos na casa. Estávamos com família. com família, ninguém sabia o que é que havia de escolher para o filme. E olha, foi uma daquelas cenas. Olha, é muito semelhante à maneira como os Oscars, os votos para os Oscars de melhor filme são contados. Ou seja, sim. não é o melhor filme, é o filme que desagrada a menos gente. Exato. É a mesma estratégia. Exatamente. Sim. Um, Fala-me do filme. E então, nós vimos o filme Cold Pursuit, que eu nem sei como é que se chama em português, que é um filme de 2019 com o Liam Neeson e realizado por um senhor chamado Hans-Peter Molland, É com a Laura Dern. com a Laura Dern e mais ninguém conhecido, acho eu. Yes, yeah. Um, Mas o filme não está bem feito, mas devo dizer que eu já estava com um pé atrás ao entrar para o filme porque o Liam Neeson é problemático. o Liam Neeson Ok. sim, o Liam Neeson é problemático. Eu não sei porquê. Eu continuo com a impressão que o Liam Neeson é um grande ator. Mas ele nunca me dá boa impressão em nenhum filme. Ele teve alguns filmes onde está muito, muito bem. Ok. Antigos, quando ele ainda fazia cinema na Irlanda, sobretudo. Sim. Mas eu acho que o que estragou a carreira ao Liam Neeson foi o Taken. E foi ele tentar convencer-se que é um herói de ação. Sim. E ele não é um herói de ação. I mean, porque agora é. Porque de facto porque aconteceu. Há uma trend, não é? Mas sim, ele é muito. É sempre uma personagem muito apagadinha, a meu ver. Sim. É sempre um. Falta-lhe sempre demasiada coisa para ser interessante. Do you know what I mean? Sim. Ugh. Mas dizendo isso, Sim. o filme estava a ser muito entertaining. Tava. Eu não estava nada à espera e é bastante hilariante. É. Porque nós vimos o trailer para o filme e o trailer transmite a sensação que vai ser mais um Taken com o Liam Neeson. Exato. A ser estoico e ridiculamente competente. Eu devo dizer que estávamos a ver o filme e eu pensei, isto não é um dos Taken, se calhar é um Taken chamado Cold Pursuit. Ele perde. Isto faz sentido. Perde a terceira prima em terceiro grau E vai ter que ir e buscá-la. vai ter de ir buscá-lo ao frio. Yeah. Mas não. Mas não. O filme é mais interessante do que isso. É uma comédia negra muito bem contada. A história não é nada de especial. É um pai a quem uns traficantes de droga matam um filho e ele vai atrás dos traficantes de droga para os matar. É esta a história do filme. Yeah. Mas está contado de uma maneira muito quirky. Tá. Muita autoconsciente, Muito quase... Tem momentos a Tarantino na sua estrutura. Sim. If that makes sense. Sim. Percebo o que tu queres dizer. Tem um ritmo quase tarantinesco. Faz lembrar o Kill Bill. Sim. Nos seus separadores, por exemplo. Os separadores, exatamente. Eu gostei dos separadores. E gostei dessa maneira de contar uma história. Também sim. Não vamos fazer spoil do que é. Não sei se é um spoiler ou não. Mas se calhar vale a pena ver este filme, guys. Cold Pursuit, 2019. No entanto, nós não acabámos de ver o filme. Nós não acabámos de ver o filme. Porque nos desinteressámos. O sono que tínhamos não se sobrepôs ao interesse que tínhamos por ver o filme. Sim, mas para pessoas com mais de 30 anos isso já não funciona, porque já não é critério. Já não é. Eu não consigo, mesmo que gosto muito de um filme. Olha, e por falar nisso, Sim. tenho que falar no filme que vimos ontem à noite. Ok. É assim, eu devo dizer, lá Tá está. bem. Eu estou cansada. Okay. Sim, já. Espera, tu não sabes o que é que eu achei do filme. Não, é Provavelmente. verdade.
Primeiro, de que filme é que estamos a falar? Estamos a falar do Terminator 2. Judgment Day. Dia Day. do julgamento, exatamente. Yeah. Melhor filme do Exterminador até agora. Sim, eu nunca tinha visto um Exterminador e, de certa maneira, não acabei de ver ontem porque o sono ganhou. Como ganha sempre, se temos mais de 30 anos. Mas eu estou genuinamente curioso para saber o que é que tu achaste dos primeiros 2/3 do filme. eu gostei imenso do filme, eu estava a gostar muito do filme. A sério? Yeah. A sério? Estava a gostar bem do filme, man. Oh, Sim, man. e eu nem estava no melhor dos moods. Estava cansada novamente, mas estava a gostar bem do filme. A sério? Eu percebo porque que tanta gente gosta deste filme. Sim, eu percebo. Tem um directing muito específico e é muito James Cameron. Sim. Mas, está tão bem realizado. Está bem realizado, os diálogos são bons, as personagens não são mecânicas. Sim. A falar. Mas, quer dizer, o Arnold Schwarzenegger, of course, ele tem que ser mecânico. Mas é canastrão, é cómico. Eu rio-me com ele. Eu acho que a melhor coisa do Arnold Schwarzenegger é que ele consegue ter um sentido de humor e uma subtileza na maneira como faz o humor. Sim. Muito específica, muito bem feita. O Arnie nesses filmes, sim, a fazer quips, a fazer one-liners, é o Arnie no seu melhor. Sim, é o melhor Arnie. É o melhor Arnie. E ele e o Exterminador 2 é peak Arnie. Uhum. Gostei muito da Sarah Connor. Uhum. Gostei muito da personagem dela. Era o que eu estava a pensar ao ver o filme. O David Cameron... sim, o David Cameron. Oh my God! David Cameron é o ex-primeiro-ministro da... Oh my God! Que trouxe o Brexit para cima de nós. Anyway, não vamos falar sobre isto, por amor de Deus. Não vamos falar sobre isto. O James Cameron. O James Cameron. O James Cameron realiza... mulheres tão bem. Ok. Ele consegue não ser nada patronizing. Uhum. E consegue dar uma força impressionante às personagens femininas que realiza. And I take my hat off to him. A Sarah Connor, essa personagem interpretada pela Linda Hamilton, foi uma personagem feminina que me marcou quando eu era novo. Uhum. Porque este filme, como tu disseste, fez parte da minha infância. Eu adorei este filme. Eu continuo a adorar este filme. Ontem estávamos a ver o filme, eu estava-me a divertir com aquilo outra vez como se tivesse 12 anos. É muito divertido. É muito entertaining. E, novamente, James Cameron faz cinema muito divertido. Muito entertaining. E este filme foi uma referência para mim de muitas maneiras. De maneiras que eu na altura não teria sabido verbalizar sequer. E agora em retrospectiva, e eu só tive de me perguntar a mim mesmo esta pergunta quando nós fizemos o episódio há 2 ou 3 semanas das Action Girls, e eu tive de me perguntar a mim mesmo qual foi a minha primeira referência de uma personagem feminina forte. Sim. E olhando para trás, a melhor resposta que eu te consigo dar foi a Sarah Connor no Exterminador 2. É a primeira referência que eu me lembro, looking back, que lembro-me de ter notado naquela personagem por ser uma mulher. Sim. Não era só uma personagem do cenário, era uma personagem mulher que era espetacular. Sim. E que era fixe. Tem muita força, tem. Sim. É. Eu gostei muito. Estou impressed. Uhum. E tem planos de câmara muito bons e não necessariamente super comuns para um filme de ação que aparenta ser muita sábado à tarde na TVI. Sim. You know what I mean? Eu percebo o que tu queres dizer. O que tu queres dizer. Eu hoje não me calcou. You know what I mean? Não, mas o The Movie Holds Up envelheceu bem. Menos os efeitos especiais.
É um filme de 1991. Sim. É do ano a seguir ao Abismo. Também, Sim. que também é do James Cameron. Sim. Onde eles usam o primeiro efeito especial CGI naquele monstro de água. Sim. Tu não viste o Abismo, pois não? Não. Pois. Ou vi. Não, se calhar vi. Eu já te tentei mostrar o Abismo uma vez. Eu acho que vi um bocadinho. Ok. Mas não me lembro grande coisa. Ele usa essa mesma tecnologia de CGI do monstro d'água do Abismo para o T-1000 no Exterminador 2. O gajo o polícia que é metal líquido que se transforma naquilo que quiser e está sempre a fazer facas. Sim. Yeah. Não, mas... Yeah. It's cool. It's cool, man. É específico. É específico. É muito específico. É enjoyable. Sem dúvida. Estou muito impressed. E por falar em robôs que têm... Não, esta transição... Sorry, I dropped the ball on this one. Mas podes dizer... E por falar em robôs... Vamos falar sobre mais robôs com olhos brilhantes já depois da intro. Bem-vindos ao Cube Geek Show, um programa do Cube Geek onde mergulhamos nos temas mais geeks deste mundo. Eu sou o Gui, estou aqui com a Sara. Hello! E hoje, porque esta semana está a estrear o... Terminador. Terminador. Exterminador. O Exterminador. Não é o Terminador. Não, vamos passar a chamar Terminador. Sabes que eu, quando era criança, pensava que era o Terminador. O Terminador. O Terminador está ali na terminal do aeroporto. O Terminador Destino Sombrio estreia esta semana. Destino sombrio, ok. Exatamente. Dark Fate. Está toda a gente muito, muito curiosa. Eu acho que o filme ainda não estreou em Portugal no momento em que estamos a escrever isto. Ou Mas... talvez já sim. Sim. Já estreou. Nós aqui ainda não vimos o filme. A gravar. Estamos a gravar isto também. E traz de volta talvez um dos robôs mais famosos de sempre. Mais icónicos. O T-100. Fantasticamente interpretado pelo Arnold Schwarzenegger, que agora retoma o seu papel. Sim. Como o T-100. E que, para mim, uma das imagens mais icónicas de cinema de ficção científica da minha infância é aquela imagem do Arnold Schwarzenegger com a cara semi-desfeita, a ver-se o crânio de metal por baixo, Sim. com o olho a brilhar vermelho. Sim. Aquele olho de vermelho, mudou a minha cultura de cinema desde o momento em que entrou. Piercing. Sim. Um olhar assim muito agressivo. Sim, e o sim, facto sim. de ser vermelho Sim. means something's not gonna happen well. Exatamente. Yeah. E o ser vermelho. Porquê o ser vermelho? Porque esta cena dos brilhos vermelhos nos olhos dos robôs assassinos. Porque vermelho é mau e verde é bom. Sim. A não ser que estejas no Legion, onde green is bad, red... Sim. Green means stop, red means go. Yeah. Mas Yeah. pronto, o Legion é uma conversa diferente. Completamente, não dá. Mas sim, o vermelho habitualmente está... Depende dos contextos, mas é muito frequente o vermelho estar associado aos maus da fita. Aos maus da fita, ao negativo, ao a parar. Sim. Esses significados todos. E Essa associação provavelmente vem do sangue, da cor vermelha, que mesmo quando nós éramos homens das cavernas percebíamos, isto quando é vermelho, esta coisa vermelha quando começa a sair está a correr mal. evolutivamente nós sabemos. Evolutivamente faz algum sentido nós prestarmos atenção ao vermelho como um sinal de alarme. Red flag. Exatamente. Mas nós muito, muito, muito frequentemente, e vamos passar aqui por alguns dos exemplos mais giros, nós quando representamos robôs ou inteligências artificiais no cinema, damos-lhes estes olhos vermelhos.
isto faz sentido. Ou melhor, não faz sentido, porque supostamente aquilo são de câmaras, não é? São os olhos do robô. Sim. As câmaras não libertam luz. Não libertam luz, mas e se fosse como se fosse uma câmara a infravermelhos? Não. Não terias luz nenhuma? Não. Eu acho que não. Eu acho que sim. Eu não sou especialista em câmaras, mas... Eu vou fazer aqui uma research enquanto tu falas. Portanto, fala. Portanto, eu acho que de um ponto de vista tecnológico não faz sentido os olhos dos robôs brilharem, mas de um ponto de vista de character development é excelente. Porque estás a dar imensa expressividade à cara da personagem. E o brilho pode ser mais brilhante, menos brilhante, pode ter desenhos, pode ter sombras, e tu consegues criar imensa expressividade de uma maneira muito ameaçadora só pela presença da luz e do vermelho em particular. Enquanto estavas a falar, eu fiz aqui uma investigaçãozinha. E sim, há lâmpadas de infravermelhos que são vermelhas. Podia ser isso, mas pronto, acho que não é necessariamente isso. Isso é só um extrazinho que podia ser interessante explorar. Mas sim, eu acho que é essencialmente a carga negativa que isso representa, não é? Sim, exatamente. Há uma enorme ameaça sempre que tu vês os olhos vermelhos num robô. Sim. Automaticamente, a cultura, tudo aquilo que tu viste em cinema e televisão a tua vida toda, ensinou-te que um robô com olhos vermelhos é mau. Foge. Exatamente. Foge, tipo, agora. Mas é engraçado que esse vermelho nos olhos do robô representa uma consciência. É uma coisa que nós pusemos lá. Nós criámos uma consciência igual a nós. Está ligado. Está ligado. Os olhos são a janela para a alma. Sim. Portanto, é uma coisa assim. É mais ou menos. E portanto faz sentido que nós, para representarmos consciência ou agência num robô, puséssemos isso nos olhos dele. Mas não necessariamente o ser vermelho. Simplesmente estar ligado, right? Sim, só o estar ligado, só o haver vida, luz, representa consciência. Porque quando um robô morre, as luzes vão-se. Exatamente. E não há coisa pior do que, eu acho que tu estavas a dizer isto há pouco, quando um robô que tem olhos azuis, quando tem olhos verdes, de repente muda para vermelho. Sim. Isso aí é que tu tens de começar a correr. Sim, isso acontece, não necessariamente assim, mas de preto para vermelho. Sim. O Baymax. Exatamente. A cena do Baymax. Vamos falar do Baymax. É bué de assustador essa cena no Big Hero 6. Portanto, exatamente. Big Hero 6 é um filme da Disney e da Marvel. Oficialmente dentro do universo Marvel, exatamente. E o Baymax é um robô enfermeiro, basicamente. Exatamente. Bué da cuddling, parece um marshmallow enorme. Parece um balão branco. E é bué da cute. E pronto, spoiler alert. Já devia ter dito. Há uma cena muito boa dentro do filme em que o Baymax fica mau. Exatamente. E nesse momento os olhos dele mudam para vermelho. E é a coisa mais aterradora. Porque até aquele ponto era a personagem mais cuddly, mais sweet. E a partir desse momento tu sentes, oh meu Deus, tipo, nós temos que fugir, nós temos que sair do caminho deste robô. E é impressionante o quão rápido isso muda só por causa da cor dos olhos mudar. Exatamente. Epá, eu lembro-me desse momento porque eu sinto que o filme até essa altura é uma grande aventura. Há risco, as personagens, a história mostra-te as personagens em perigo verdadeiro,
mas há sempre qualquer coisa de cartunesco na ação Sim. e na maneira como as personagens se ameaçam umas às outras. Essa qualidade cartunesca diz-me, isto está tudo bem, vai correr tudo bem. Yeah. É um desenho animado. Sim, sim. É a ação de desenho animado, é um vilão de desenho animado. Sim, sim. Mas, no momento em que o miúdo, já não me lembro o nome dele, O Tadashi. Tadashi, Oh não, o Tadashi é o irmão. O... quando Hiro! Quando o Hiro puxa, tira o chip que era a consciência do irmão e fica só o chip da luta, há o raio de uma quebra de tom no filme. E deixa de haver essa ação cartunesca. Ali, naquele momento, é só uma máquina assassina. É uma máquina assassina que de maneira nenhuma consegue controlar aquilo que está a fazer. Exatamente. Está a ser controlado por um chip. Exatamente. Portanto, esse jogo de emoções funciona muito bem para o filme. Exatamente. Sure. Exatamente. E pronto, é a nível dos olhos dos Chloe Red Eyes. É o primeiro momento onde tu percebes, oh shit, Yeah. isto correu mal. E, Stuff's gonna burn. é a cor dos olhos, é essa deixa visual que te diz que houve a quebra de tom. É isso que, aconteceu. Puxaram o tapete debaixo dos pés e essa sequência que se segue está montada de uma maneira diferente, está animada de uma maneira diferente, a ação é diferente, o robô é muito mais agressivo, muito mais letal. Sim. Não está ali a muito automático. Exatamente. Yeah. E são os olhos vermelhos. É tão giro. É tão giro. Mas eu acho que isso funciona muito bem, em particular nesse filme, porque o Big Hero 6, para mim, é das melhores representações de uma inteligência artificial num filme. É tão cute. É tão cute. Mas durante o início do filme, os primeiros 2/3 do filme, quando ele é só o Baymax enfermeiro, os movimentos, não é os movimentos, é a maneira como ele pensa, a maneira como ele se expressa, sempre de maneira muito repetitiva. Tu consegues ver e sentir a programação. Sim, sim. Ele não é exageradamente consciente, ele não está a dizer piadas, não está a pensar ao nível dos humanos, claramente. Sim. Essa distinção está tão bem mostrada. Opa, é um filme genial. Se ainda não viram, têm mesmo que ver, porque o Big Hero 6 é um filme fantástico de animação. Epá, é tão bom, é tão bom, é tão bonito. Eu acho que não há pessoas suficientes a falarem desse filme. Exatamente. Nunca ouves muito falar desse filme. E acho que é um filme que está a nível do Up. E provavelmente melhor, porque tu sabes que que eu odeio a resolução do conflito do Up. Não, o Big Hero 6 está a nível de qualquer filme da Pixar. Em narrativa, em storytelling, em animação, qualidade de animação, isto devia ter tanta exposição quanto não digo o Up, mas o Wall-E, por exemplo. Sim, sim. Concordo. Deixa-me dar-te. Vamos para o avôzinho, para o pai de todos os olhos vermelhos. Vamos falar do Hal. O Hal! Oh my god! Nem tinha pensado nisso. Pois não! Yeah! Mas é! É o olho vermelho. É o olho vermelho. Yes. Não é por acaso. Não é por acaso. Não é por acaso aquele robozinho só com um olho. Exatamente. E ele basicamente, pronto, é uma central de informação enorme. E é um robô, é uma inteligência artificial que está... que a sua hub é uma nave, right? A Jupiter One. Portanto, para quem ainda não apanhou a referência, estamos a falar do 2001 Odisseia no Espaço, de 1967. Para aí, sim. Do Stanley Kubrick. Sim. Ou 75, something like that. E onde o
principal antagonista do filme é uma inteligência artificial chamada HAL 9000, Sim, que endoidece. exato. E é representada no filme como uma câmara. É sempre é uma coisa que está na parede, parece uma câmara, mas que tem um centro vermelho profundo. É um escarlate. Sim. E o que o Stanley Kubrick faz muito bem é... Ele mostra-nos que o HAL está sempre a ver. Sim. Sempre a ver. No matter what is happening. Eles podem estar escondidos e podem... o HAL pode não o estar a ouvir, mas ele está a ver e sabe o que é que se está a passar. Sim, e sim. vai ler os teus lábios. Epá, é porque o HAL, que nunca é representado no filme de nenhuma outra maneira que não seja aquele olho vermelho ultra penetrante. E a voz, não é? E a voz. Porque é o que lhe dá personalidade, não é? Ele consegue ser um vilão, um antagonista tão poderoso. Yeah. Dos melhores vilões de sempre. Yeah. E é aquele olho vermelho na parede que vê tudo, que sabe tudo Yeah. e que se vira contra ti. Yeah. Só a seguir a sua programação. E vamos levar este olho vermelho even further com o mesmo filme. Ok. A batalha final, so to speak, do filme é quando o Dave, a personagem principal, o astronauta, está a retirar a memória RAM ao HAL. Sim. E essa cena é uma cena fantástica e uma cena muito, muito cómica, porque o HAL começa a ficar mais lento, começa a cantar, começa a perder o controle, basicamente. Sim. E a memória RAM, quando ele está dentro daquela câmara onde está a memória RAM, é representada como vermelho. Não é? Sim. Está iluminada com um vermelho absolutamente intenso. Não há mais nenhum tom a não ser vermelho naquilo. E é um vermelho sangue. Yeah. Mais uma vez, muito escarlate. Talvez o mesmo tom do olho do HAL. Sim. Portanto, as cores que eles usam são... É vermelho antes... Mas quando a memória RAM, as memórias RAM, porque são identificadas como vários pedacinhos, são no fim brancas. Ok. A RAM é branca. Ok. Portanto, a cor aí também é interessante. É como se o HAL tivesse a ver o que está a passar, mas não pode controlar. Sim. Epá, essa cena, como tu dizes, é tão dramaticamente intensa. Para mim é doloroso ver o HAL lentamente a perder faculdades, a tornar-se mais com uma linguagem mais infantil e depois a pedir para o Dave não o matar. Yeah. E eu nunca tinha pensado nisso. Que, obviamente que a iluminação vermelha brutalmente intensa constrói esse perfil emocional da cena, contribui para essa intensidade. Sim, para essa visceral, emoção visceral. Exatamente. Mesmo. Mas tu podes olhar para a simbologia disso e dizer aquilo é vermelho porque o Dave chegou ao centro do HAL. Sim. Está no âmago do HAL. Está no centro do olho. Sim. E agora tudo o que o envolve é vermelho. Exatamente. Yeah. Não sabia que a conversa ia para aqui, por acaso. Não estava à espera disto. Mas sim, este é um bom exemplo. E não teria pensado nisso, mas é um robô e tem um olho vermelho. Exatamente. Queres levantar mais algum exemplo? Temos que falar no Terminador, não é? Vamos falar do Exterminador. Do Exterminador, outra vez! Terminal do autocarro número 5. Vai chegar o autocarro para levar a Sarah para não sei onde. Isto não faz sentido nenhum. A Sarah Connor vai de... A Sarah Connor vai de autocarro na Terminal 9. Yeah. Oh my god. Portanto, o Terminador Yeah. lá tem o seu olhinho vermelho. Pois tem.
Que neste caso denota talvez a sua desumanidade. Sim, sim. É mais para mostrar que aquilo é mau, é Sim. evil. Sim. Yeah. Eu agora estou-me a lembrar de outro exemplo, mas se calhar há mais para dizer sobre o Terminador. Sobre o Terminador. O Exterminador. Lembrei-me de um exemplo engraçado que é o iRobot. Sim. O iRobot, os robôs têm... os robôs normais que estão bem de saúde têm olhos azuis ou olhos amarelos. Acho que são olhos amarelos. O nosso robô protagonista, que é um robô diferente, tem os olhos azuis. Sim. Mas quando os robôs têm um software update para ficarem maus, são representados com olhos vermelhos. Yeah. Portanto, eles aí usaram a cor dos olhos dos robôs em fases diferentes. Isso é giro. Eu nem sei se foi... São os olhos mesmo ou é o core deles? Eu acho, tipo o tronco? acho que é no peito, sim. É giro porque aqui não exatamente. Parece o coração. Sim. Não é tanto o olho, estamos a sair um bocadinho do tema. Não, mas eu acho que isto é uma derivação interessante à mesma. Yeah. Porque se nós damos tanta... Se nós temos vindo até agora a dizer que ser os olhos não é por acidente, que há motivos para serem os olhos, há várias boas razões para tu escolheres fazer a expressão disto através dos olhos. Se eles saem dos olhos e fazem no peito, isso foi uma decisão. Sim. É o coração, como estás a dizer. E de certa maneira o coração e os olhos são imagética para a mesma coisa. Eu acho que não, sabes? Não? Eu acho que o facto de ser o coração poderia levantar a interpretação de que isto é uma corrupção mais nas emoções do que na consciência. Quando nós olhamos para os olhos, eu vou interpretar algo mais como a consciência daquele robô. Sim. Ser no coração, e isso levantar a questão de emoções, já é mais um passo acima na evolução das inteligências artificiais. Primeiro é se são conscientes, depois é se têm emoções. Sim, ok. É uma complexificação desse espectro. Sim. Eu percebo o que estás a dizer e concordo. Acho que é uma análise interessante, mas eu não sei se no iRobot especificamente eles conseguem mostrar isso. Porque os robôs não estão a ser evil porque são evil e isso é relacionado com as suas emoções. Foi porque foram programados. Portanto, é o mesmo efeito dos olhos, mas eles queriam dar Eu concordo. um impacto ao peito. Eu concordo, eu também não acho que eles conseguiram explorar isso bem, mas o iRobot é mau de muitas maneiras diferentes. Sim, mas é um filme que eu vi muitas vezes e é um filme que eu gosto de regressar para esse filme, porque tem coisas muito giras. Tem coisas muito giras, olha. Tem coisas a dizer, sim senhora. Tem? Mas eu tinha lido o livro tantas vezes. E em retrospectiva é claro que eles nessa altura nunca teriam feito uma adaptação do livro. Atualmente talvez eu acho que vai haver uma adaptação da Fundação do Asimov. Mas esta é uma adaptação. Este filme, como resultado do livro do Asimov, é uma adaptação tão fraquinha, tão pobre, nem sequer consegue explorar as mesmas ideias bem. I guess, sim, eu percebo perfeitamente o que estás a dizer, mas na minha idade eu devia ter para aí tipo, sei lá, 14 anos, menos se calhar, eu era tipo, isto é fixe! Não, o filme, isto é fixe! O filme é fixe. É fixe, entre aspas. É um fixe assim um bocadinho molhado. I don't know. É um fixe muito early 2000s. Yeah.
É só passavelmente fixe. Eu diria que é um bocadinho mais fixe do que isso. Mas pronto. Não vejo o filme há imenso tempo. Tens aqui um exemplo giro. No Wall-E. No Wall-E. O Wall-E, onde temos muitos robôs Sim. com muitos olhos diferentes. Muitos olhos diferentes. Nem a Eva e o Wall-E têm olhos vermelhos. Pois não. Em nenhum dos momentos. O Wall-E tem aquelas... o Wall-E nem sequer tem luz Não ali tem dentro luz, dos olhos, não. se eu bem me lembro. É muito mecânico. Sim. A Eva tem uns... Um LCD. Exato, um LCD azul Sim. que faz expressõezinhas dos olhinhos. Sim. São tão queridas. So tão cute. O Wall-E é tão querido. O Wall-E é tão sweet. Para mim, continua a ser um dos melhores filmes da Pixar. Ainda é o meu favorito. Yeah. I mean, Toy Story, man. Mas se calhar o Wall-E é o meu preferido. Eu acho que o Wall-E é o meu preferido. Mas, sim, o vilão principal, que é muito o espelho exato do HAL 9000, mas eles usam esse trope em particular do olho, um olho vermelho, para transmitir mais ou menos a mesma sensação, mas como uma piada e uma referência ao Sim. Stanley Kubrick. Sim. Ao 2001, Odisseia no Espaço. Yeah. No Wall-E o robô chama-se Auto e é o piloto automático da nave gigante onde eles vão. Yeah. Que basicamente, porque os humanos se transformaram em bebés gigantes, aquela inteligência artificial agora decidiu que tomou conta da nave e no fim torna-se o principal antagonista. E ela está desenhada um bocado como se fosse um... como é que se chama aquilo? Uma roda do leme. Sim. Mas no centro tem um olho como o do HAL, como tu estavas a dizer. É um design muito giro para um robô. É muito giro. Tem o mesmo género de voz, aquela delivery muito monocórdica. E o que é giro, eu lembro-me... A música de início, a música que surge quando a personagem é introduzida, quando o Auto aparece pela primeira vez, é a mesma música de startup de um Apple antigo, de um computador, de um Mac antigo. Eu acho que o Mac ainda faz a mesma música. Acho que sim. Pronto. Sim, é isso. Yeah. A Eva também. É? A Eva. Começa com o mesmo tom. Yeah, também é um giro. Apple. Também é um Apple. Portanto, o que nós tiramos daqui é que a Apple é evil. Yeah. Apple is bad. Yeah. Mas pronto. Isso já sabíamos. Yeah. Não precisa. Grandes corporações, guys. O que é que vocês estão à espera? Mas este vilão do Wall-E é só mais um exemplo. Vamos falar do Blade Runner. O Blade Runner é um exemplo muito giro disto porque é muito diferente dos outros. Sim. E é extremamente subtil. Sim. Não é suposto conseguires reparar every time. Yeah. E no entanto é um uso perfeito do trope. Sim, sim. Só que está tão disfarçado, está tão bem metido ali, mas no fim acaba por funcionar exatamente da mesma maneira. Sim. É tão bom. Tu pensas sempre, será que há ali um brilhinho ou será que não há ali um brilhinho nesta personagem em particular? Portanto, para quem nunca viu o Blade Runner e se não viram, eu perdoo-vos, eu sei que não é um filme fácil, mas... Oh meu Deus, pessoas! Vejam o Blade Runner, é um dos melhores filmes de sempre. No Blade Runner, onde o principal conflito é se as pessoas que o protagonista está a entrevistar são verdadeiras ou não. Se são humanos ou se são replicants, ciborgues. E esse é um dos principais problemas durante o filme. Quem é que é um replicant, quem é que é um humano. E isto nunca é explicado durante o filme. Nunca nenhuma personagem diz isto. Mas todos os replicants, quando estão a olhar mais ou menos para a câmara, têm no centro da pupila um brilho ligeiramente alaranjado. Que parece como se estivesse a olhar para os olhos de um gato à noite. Sim.
Um reflexo. Tem um reflexo nos olhos. E tu só vês isso nos replicants e é isso que marca sempre o que é um replicant e não é um replicant. E isto nunca é... tanto quanto eu percebo, isto nunca é notado pelas personagens, elas próprias. Sim. É só uma coisa que está no ecrã. Se tu perceberes, percebes. Se não vires, o filme não deixa de ser menos espetacular. Sim, 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 sim. Mas é esse brilho nos olhos deles que neste filme denota que eles não são humanos, que existe uma artificialidade. Sem dúvida. E isto pega com aquilo que nós estávamos a dizer há pouco, dos olhos serem a janela para a alma e de nós os usarmos para encontrar consciência, e que o Ridley Scott tenha decidido essa alteração em específico para te transmitir que estas personagens não são humanas. Sim. Há aqui algo de artificial nelas. Sim, mas tu não sabes bem dizer se é um reflexo de outra coisa, se é mesmo aquela pessoa que tem qualquer coisa nos olhos. Exatamente. Que é diferente. O filme não sai do seu caminho para te explicar isso. É só uma coisa que, mesmo que tu não notes, está ali inconscientemente a dar-te uma estranheza à personagem. Uma pergunta no teu cérebro. Exatamente. Será que sim? Será que não? E lá está o nosso gato outra vez. Ah. Meu Deus! Sempre a arranhar o sofá. Isto é porque ele fica com inveja, ele quer que a gente lhe dê festinhas. E quer atenção. E então está a tentar, pronto, cativar-nos a atenção. Nós, quando olhamos, uma das coisas que é mais estranha nos gatos é... Já te aconteceu, vais para o corredor, vês o gato ao fundo do corredor com os olhos a brilhar e tu cagaças-te. É horrível, é assustador. de repente o gato is evil. Yeah. Tan, tan, tan. Tu sabes que naquele momento ele está de facto a caçar-te. Yeah. Na cabeça dele, ele está a caçar-te. Yeah. He's just fantasizing about hunting us. E é muito giro que seja exatamente esse o efeito que te dá a estranheza e a ameaça nos replicants. Portanto, mais uma vez, o brilho vermelho transmite agressividade e ameaça. Sim. Sim, mas não só isso. Também se calhar uma loneliness. Também se calhar uma loneliness. Porque não é outright evil, como por exemplo um HAL ou um exterminador. Sim. É ali uma subtilezazinha. What is this person thinking about? Quase. Sim. Mas também vejo como um bocado de solidão e de certa maneira sim, os replicants estão sozinhos porque ninguém os apoia. Sim. Só se podem apoiar eles mesmos. Eu concordo contigo em que o brilho aqui... É quase romântico. Sim. You know what I mean? Sim. O Blade Runner usa o brilho nos olhos das personagens de muitas maneiras diferentes, para transmitir muitas maneiras diferentes. Portanto, não é uma utilização tão estrita como, por exemplo, os olhos vermelhos no Big Hero 6, com o Baymax. Sim, onde não. só significa que é absolutamente mau. Aqui é mais... Isto denota uma consciência artificial ou não, artificial neste caso, mas Há ali vida, sim. Mas há ali vida. Sim. Essa vida é estranha. E para ti que estás de fora e que estás a ver aquilo e não sabes bem o que é uma coisa que te separa. Sim. E daí haver esse medo, haver uma potencial ameaça. E alguns dos replicants são muito ameaçadores. Mas... e depois de tu veres isto, e isto foi-te pondo estas ideias todas na cabeça durante o filme, e depois, no fim do filme, tu vês o Deckard também com o brilho nos olhos. Yeah. E todas as emoções, conscientes ou inconscientes, que o filme te foi construindo, Sim. tu depois, no fim, obriga-te a aplicá-las à personagem principal. Tipo, e troca-te as voltas completamente. Tira-te o tapete debaixo dos pés e, sim, faz-te pensar em todos os passos dessa personagem ao longo do filme. Mas também é tão subtil que podes nem notar. Sim.
pode escapar completamente. E escapou. Especialmente nele. Sim, especialmente nele. Porque o dele está escondido ainda mais de propósito. Sim, exatamente. O Blade Runner é tão bom. Yeah. Não, mas eu não notei isto as primeiras 3 ou 4 vezes que vi o filme. E mesmo assim adoravas o filme. E mesmo assim adorava o filme. Quando te apercebeste, o que é que sentiste? Lembras-te desse momento? Lembro-me. Ok, conta. E lembro-me de ter pensado simultaneamente: sim, o Deckard é um replicant. Sim. Porque essa dúvida fulcral que nunca te é confirmada no filme, que só podes ir juntando pecinhas para make your case. Este foi mais uma prova Sim. de que o Deckard é um replicant. Sim. E ao mesmo tempo eu fiquei maravilhado com quão inteligente isso era. Sim. Sim. Essa utilização. O Ridley Scott é pá, ganda realizador. Nesse momento. Ok. Lá está, é o nosso famoso hit or miss. Exatamente. É o melhor hit or miss de sempre. Yeah. Mas ele teve muito bem quando tomou Pois essa teve. decisão. Pois Quando teve. decidiu representar a coisa dessa maneira. É magia. É Bach. Sim. Sim. Yeah. Da realização. Bah. E isto é se calhar o pico do pretenciosismo Yeah. que nós podíamos ter atingido. Yeah. Oh my god, completamente. O pretenciosismo está forte neste episódio e atingiu aqui um pico. Sim. Yeah. Yeah. Sim. Nós estamos muito a gostar da nossa própria conversa. Oh dear. Vocês já sabem que nós somos silly pessoas. Para não sairmos muito da nossa brand, vamos falar de um dos meus vilões preferidos dos últimos tempos. Que muita gente não gosta. Muita gente não gosta, continua a ser controverso. Eu vou defender este vilão. O Ultron no Age of Ultron. No Vingadores Age of Ultron. Yeah. É uma personagem controversa. Eu sei, houve muita gente que não gostou da personagem. Eu tenho algumas reservas relativamente ao Ultron, sem dúvida. Mas é uma personagem muito gira. É muito giro. E tem um setup muito giro também. Eu também acho que sim. O final é o mais fraco. Mas o setup do Ultron é muito, muito interessante. É assim. A ideia de que ele é uma consciência artificial gerada pela pedra da mente, pela Mind Stone. Misturada com o Jarvis. Exatamente, misturada com o Jarvis. Mas que está presa. Aquela sequência inicial no Vingadores Age of Ultron, quando vemos o nascer do Ultron, essa sequência está tão bem montada. Gosto muito. Tão bem interpretada pelo James Spader, não é? É o James Spader. Olha, não sei. Já vou procurar. Mas ele começa por dizer qualquer coisa do género hello please. E o Jarvis começa a falar com ele. E é uma mistura tão boa de tu sentires a programação, sentires a inteligência artificial mecânica ali por baixo, como sentíamos muito com o Wall-E. Sim. A escalar muito depressa. Demasiado depressa. Demasiado depressa a escalar em inteligência e self-awareness. E aquilo não tem nada de realista. Não... É um applied phlebotomy. É um applied phlebotomy. As inteligências artificiais não funcionam assim daquela maneira. Mas em termos de narrativa, em termos de escrita, essa cena está tão bem montadinha. Sim, sim. E muito bonita. Sim. Lá está, romântica. Passas por muitas emoções. Muitas emoções, muito depressa. O Ultron começa por... ele está sempre a atalhar ao Jarvis. Ele pergunta, porquê que eu fui posto aqui? E o Jarvis responde, you're a peacekeeping program. E ele responde,
So I have a task. I have to solve war. E começa a investigar. E vemos imagens de guerras e depois dos Avengers e ele a dizer oh no. Quando percebe o que é que tem de fazer. Sim. Ele não tem escolha. A programação dele obriga-o a fazer aquilo. Sim. E eu acho que ele está perfeitamente consciente dessa obrigação e é isso que o leva à loucura. É isso que o leva àquela... À megalomania. Exatamente. Sim. É a única maneira que aquela consciência artificial tem de lidar com a tarefa que lhe deram. Sim. Que é a tarefa pior. Sim. Sempre. Portanto, anyone would go crazy, even an artificial intelligence. Exatamente. E a partir daí tu consegues justificar quase tudo para a personagem, consegues desculpar quase tudo à personagem, porque faz sentido se entendermos a interpretação do James Spader dessa maneira. Sim. Como tu estavas a dizer, a megalomania, o narcisismo. Sim. Ele tem uma perturbação de personalidade. É uma inteligência artificial com uma doença mental. Yeah. Tão giro. Tão giro ver dessa maneira. No fim, a personagem é completamente desaproveitada, acho eu. Há ali várias ideias que podiam ter sido mais bem exploradas. A relação dele com a Wanda Maximoff, por exemplo, que há ali qualquer coisa de interessante. Ele preocupa-se genuinamente com ela. Sim. De uma maneira quase paternal. Mas isso é esquecido. Completamente. E pronto, o Age of Ultron podia ter sido melhor de várias maneiras. Mas tem uma das melhores utilizações de olhos vermelhos de sempre. Sim. Porque a cena do Ultron é que ele tem os Ultron Bots. Sim. Milhares deles. E são muito diferentes dele, mas também têm todos os olhos vermelhos. Não. Não têm? Não é isso. Não? Não, a cena é que eles parecem versões mini. Parecem mini Ultrons. Sim. Mas têm todos os olhos azuis. Ai, têm? É quando o Ultron está a falar através de um deles, é que esse fica com os olhos vermelhos. Sim. Inclusive, tu tens uma cena em que o Ultron está a falar com o Hawkeye e está a possuir, entre aspas, um desses drones. E o drone tem os olhos vermelhos e está a falar com a voz do James Spader. Pois é. O Hawkeye atira-lhe uma seta e destrói-lhe a cabeça e imediatamente aparece outro drone atrás dele que fica com os olhos vermelhos e continua a conversa como se nada fosse. Sim, pois foi. Isso é muito giro. Já não me lembrava desse pormenor, mas é uma utilização criativa e resolução do problema interessante. Sim. Porque é a voz e os olhos vermelhos. Exatamente. Definem Exatamente. a personagem. Onde é que está a consciência? Yeah. É o que o filme te ensina sem te dizer, mais uma vez, eles nunca te explicam as regras, está só a ser mostrado, mas o filme ensina-te a perceber onde é que o Ultron está neste momento. Yeah. E é por isso que no fim, quando tu o vês naquela última conversa que ele tem com o Vision, ele tem os olhos vermelhos nesse momento, portanto tu sabes que o Ultron está ali. Sim. E quando o Vision o destrói, é a última entidade que não entidade, é o último corpo que tem o Ultron lá dentro. o Ultron dentro da sua consciência. E essa cena está tão bem escrita. É tão bonita. A sério. Dois semideuses, uma inteligência artificial ultra poderosa e um ser cósmico com parte de inteligência artificial a falarem sobre a humanidade. Yeah. E o Ultron a dizer they're doomed to destroy themselves. Yeah. E o Vision responde Perhaps. But a thing is not beautiful because it lasts. Tão bonito. Yeah. Acho que esse é o momento perfeito para acabar aqui o episódio. Também acho que sim. Portanto, digam-nos nos comentários que outros olhos, que outros glowy red eyes é que nós nos esquecemos. Se concordam que este foi o episódio com o pico de pretenciosismo.
Provavelmente sim. ou se já houve outros picos memoráveis de pretenciosismo. Sim, devíamos fazer um top 10. Devíamos fazer um top 10. Definitivamente. Yeah. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram. Estamos sempre a pôr lá coisas. Eu fui o Gui, estive aqui com a Sara. Adeus, pessoas. Fiquem bem e até à próxima. Bye bye.